Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, este é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. O apoio cultural é da Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. São 2 endereços em Manaus para melhor servi-lo. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio de hoje, 30 anos da Lopiano Pizza. Eu recebo o Rogério Cunha, CEO e fundador da pizzaria, juntamente com a sua esposa Lurdinha. A pizzaria Lopiano, que é uma das mais tradicionais pizzarias de Manaus, sempre traz inovações, tanto no campo dos sabores como no campo cultural. Os CEOs prepararam uma série de eventos alusivos aos 30 anos, trazendo as pessoas ligadas ao folclore, especificamente o boi. E também teve ações no passado sobre a embalagem personalizada, com a contribuição de alguns artistas amazonenses. E também ainda os sabores trazidos para o público manauara, como as pizzas regionais, a pizza sem glúten e a pizza light. Tudo isso vai ser explorado e falado pelo CEO Rogério Cunha. Seja bem-vindo, Rogério, ao Cultura em Tópicos. Elcias, uma grande alegria estar aqui com você. E me deu uma grande alegria quando eu fui escutar alguns programas seus anteriores e ver que a Lopiano estava enquadrada nessa cultura em tópicos, porque você não imagina o quanto é a minha alegria saber que, então, agora nós estamos sendo reconhecidos por essas inovações. Você citou aí até a Festa do Boi, que a gente fez recentemente, com o Canto da Mata, que foi para encerrar nossos festejos de 30 anos. E depois também você citou essa sacada que a gente teve de colocar as gravuras do Rui Machado nas nossas embalagens de pizza, para justamente a gente tentar ser esse propagador da riqueza que é a nossa cultura, Elcias. E parabéns por esse papo inicial que eu já tive com você. Eu vejo que você é esse homem que tenta também divulgar essa cultura, essa rica cultura que a gente tem, tanto na gastronomia quanto em outras formas de cultura também. A Lopiano faz parte da cultura gastronômica da cidade de Manaus, já está incorporada. É uma pizzaria tradicional, mas aí, Rogério, nós vamos voltar lá para o passado do seu Nuno e a Dona Maria. Como eram os seus pais lá na infância, na terra infância? Elcias, poxa, que bom relembrar esse casal, que foi um casal que foi minha inspiração e justamente já começou essa mistura da raça amazonense, que o Amazonas é uma miscigenação de povos, né? Nordestinos, pessoal do Sudeste. Então, meu pai era um amazonense, que estava ali no Rio por razões de serviço militar e tudo mais. E numa casa lá, encontrou minha mãe, casaram em 61 e vieram morar aqui, então, em Manaus, em 62. E aí acaba que depois de 30 anos eu fiz o mesmo percurso, minha esposa é mineira, e casei com a Lurdinha lá em Belo Horizonte, e em 92 viemos morar aqui em Manaus, pelo mesmo motivo, de uma oportunidade maior, sabe? O seu pai e sua mãe chegaram em Manaus e fundaram a lanchonete Zizas, que foi uma das pioneiras em fast food e também na gastronomia amazonense. Inclusive teve algumas unidades. Como é que foi esse processo de montar essa lanchonete da parte deles? Perfeito, Elcias. O Zizas, então, nasceu dessa amizade que o meu pai teve nesse período lá no Rio, onde ele conheceu a minha mãe, com um dos operadores ali de fast food. Não existia ainda o evento Bob's, McDonald's, mas existia uma casa lá chamada Gordon. Ele acabou ficando próximo desse empresário da alimentação, Gordon, e ele falou, rapaz, eu vou levar essa inovação lá para minha terra. Realmente, meu pai sempre queria trazer para o Amazonas novidades que ele via em outros lugares. Então, pronto, em 71, ele, então, numa segunda volta para Manaus, falou, Maria, vamos empreender? E a minha mãe sempre teve essa habilidade de tratar com pessoas, então a minha mãe era encarregada do treinamento da equipe. Então, pronto, em junho de 72, nascia a primeira loja dos Zizas, que foi uma loja histórica ali na cidade de Manaus, fruto dessa inspiração e dessa veia empreendedora. Inclusive, a gente agora há pouco falava da teoria das 10.000 horas, né, que junta o talento com a preparação. Então, meu pai se sentia preparado
e tinha esse talento, tinha aprendido ali no Rio já algumas habilidades, tinha feito curso na Fundação Getúlio Vargas. Então, o Zizas trouxe essa inovação, Elcias, de copos descartáveis, por exemplo. As pessoas, um negócio simples. Um dos produtos mais reconhecidos do Zizas, até hoje é lembrado, é o biscoitão, que era um sundae gabaritado, com canudo enfiado assim no meio, e realmente era um copo de acrílico. E esse copo as pessoas achavam que tinha que devolver. E, olha, eu preciso devolver? Não, minha senhora, esse copo aí é descartável, a senhora pode guardar de lembrança, alguma coisa assim. Mas fora isso, Elcias, foi um padrão de qualidade na cidade de Manaus inovador. Porque o meu pai, por exemplo, naquela época, você está sabendo também, a Zona Franca de Manaus tinha recém-surgido, né? A Zona Franca de 65, 66. Então, Manaus ainda tinha muita carência de muito abastecimento da logística. Então, faltava queijo aqui. Então, meu pai, com a coragem que ele tinha, ele foi e fez um contato com alguns importadores e trouxe queijo da Holanda. Então, era um queijo realmente gabaritado para fazer o famoso misto quente, que é outro produto também muito lembrado pelos Zizas. Aí ele aproveitou que trazia queijo, trouxe o leite, porque para fazer um bom sorvete você tem que ter um leite gabaritado. Então, realmente, ele trouxe o leite da Holanda e, com isso, ele conseguiu, assim, marcar um padrão de qualidade muito bom e, adicionado a isso, também algumas novidades. O seu Nuno e a Dona Maria faziam o que antes dos Zizas? Quais profissões eles exerciam? Poxa, a minha mãe tinha tido uma experiência interessante, Elcias, nas escolas, a nível de ensino fundamental. Ela é professora ali de crianças, e isso sempre foi um talento que ela teve, de tratar com crianças e tudo mais, e que ela acabou transformando depois em esse treinamento de equipe. E o meu pai, Elcias, teve várias experiências interessantes. Há um determinado tempo aqui em Manaus, lá nos idos de 60 e pouco, quase 70, os americanos começaram a trazer um conceito de hospitais que eram pré-moldados para tentar atender às carências de hospitais na Amazônia. Então, meu pai foi parceiro desses americanos, desenvolveu um trabalho junto que também serviu para ele, assim, para reforçar esse amor dele pela Amazônia, sabe? E a Ziza foi fundada em que ano e durou até quando? A primeira loja, então, junho de 72, que foi da cidade de Manaus. Aí, ao longo dos 26 anos, 28 anos, 26 anos, ela conseguiu ter 5 lojas distribuídas na cidade: Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, Praça 14, que também é bem famosa. E a última loja, que foi a mais moderna que ele fundou, foi o aeroporto, que muita gente então relata que ia passear no aeroporto Eduardo Gomes para justamente tomar um sorvete nos Zizas. E essa do aeroporto funcionou até dezembro de 98. Então foram 26 anos desse percurso dos Zizas. E por que fechou, Rogério? O Elcias Moreira. Foi um processo interessante que, depois de alguns anos, eu consegui assim, formatar uma análise que eu acredito que tenha sido isso. Primeiro, a falta de uma estrutura profissional. Os Zizas era uma empresa familiar, e isso é um lado bom, que as empresas familiares, né? Você mesmo citou uma aí, Jornal do Comércio, que está perdurando por 120 anos. Depois a gente tem a TV Lá, que recentemente fez 60 anos, né? Ela tem esse lado de um carisma que é criado, de uma alma que é criada na empresa, mas, ao mesmo tempo, não é tudo redondo ali, os processos e tudo mais. Então, nos idos dos anos final de 70, 80, começaram a entrar operadores já em Manaus, e eu já estou falando de operadores bons, até inclusive o McDonald's entrou no final dos anos 80, que tinham um processo redondo, que entravam com marketing muito mais agressivo. Então, essa falta de um profissionalismo, e também um outro aspecto que o meu pai, não sei se você tem contato com alguns portugueses, os portugueses são muito centralizadores, então eles acreditam que só eles conseguem fazer a coisa bem feita. Então, o papai, nesse aspecto, ele nos ensinou muito a ser bons empreendedores, mas ele também centralizava muita coisa à mão dele. E ele, então, não deu oportunidade, talvez, para uma abertura maior, para os Zizas expandir, para se especializar. Então, isso eu acho que também ajudou, assim, no declínio, foi fechando, e aí acabou que em 98 a última loja fechou. Então, foi essa combinação de concorrência com uma falta de profissionalismo. Marta, Ana e Maria Elisa, que eu creio que Maria Elisa se originou Zizas, né? Isso, exatamente, o nome da última. E só adicionando aí, então, Marta e Ana são as mais velhas, depois vem eu,
Aí depois tem a Doroteia, que é depois de mim. Sim. Então, Marta, Ana, Doroteia e Maria Elisa. Aí a Maria Elisa, por conta do apelido dela, ficou Ziza. São 5 irmãos. São 5 irmãos no total, 4 mulheres e um homem. E como é que eles se movimentavam, trabalhavam nos ISAs? Como é que foi a função de cada um nesse empreendimento, que já que legal. era uma empresa familiar? A minha irmã, então, Marta, que atualmente é uma professora já no finalzinho de percurso na UFAM, ela tinha uma habilidade mais administrativa, então ela foi para essa parte de administrativo, recursos humanos, departamento de pessoal. A minha segunda irmã, então, também deu um contributo ali um pouco nessa parte administrativa. E depois a minha irmã acabou migrando, o Eucias, para uma segunda empresa que meu pai teve, que foi a Regiatur Turismo, inclusive até em parceria com nosso querido Humberto Amorim, que agora é um jazzista nato aí, né? Então, ela acabou migrando para essa empresa de turismo e a Regiatur perdura até hoje. E eu, então, como eu tenho um talento mais para essa parte operacional, eu comecei em atendimento de loja, com 15 anos eu já estava ali no balcão servindo sanduíche, servindo milkshake, aí depois fui tendo essa habilidade ali de operações, gerenciar lojas, e a minha outra irmã também acabou ficando nessa parte administrativa, e a Ziza, como ela foi a mais nova, ela pegou um restinho dos Zizas ali, então ela acabou também ajudando um pouco nessa parte aí administrativa. Você começou a estudar economia no CIESA. Foi devido a essa propensão para a administração? Como é que se deu a ida ao CIESA? Por que você escolheu esse curso de economia, Rogério? Eu visualizava, Eucias, essa ansiedade, essa expectativa, vamos falar expectativa, de eu ter essa visão, porque eu sempre fui assim um cultuador da gente entender o todo, né? Para depois a gente... Então, como eu estava sempre no meio desse mundo empreendedor, administrativo, por conta do meu pai, por conta também de tios da minha mãe que eram empreendedores, eu sempre tive a curiosidade de tentar entender como é que funcionava essa engrenagem grande chamada economia, né? Porque realmente é desde a taxa de câmbio, que tem que variar de acordo com o dólar, que aí o dólar varia de acordo com as tendências de mercado, um pouco também voltado para o atual governo do Brasil, se está bem, se está ruim. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Só que quando eu entrei em economia, eu percebi que estava indo muito para esse lado de números. E eu queria uma economia voltada para pessoas, sabe? Aí foi quando lá no Rio eu falei, não, rapaz, vou redirecionar aqui meu caminho acadêmico para administração, que está muito mais, assim, próximo do meu talento, entendeu? Rogério, você começou a trabalhar com quantos anos nos ISAs? Isso, foi 14, 15 anos. Isso aí, eu aproveito e mando um recado para os pais que têm esse desafio atual, porque é muita informação para educar filho, né, Cias? Inclusive, você me confirmou que tem um filho. Uma curiosidade, qual a idade dele atual? São 2 filhos. São 2 filhos. 15, uma de 15 e outro de 21 anos. 21 anos, perfeito. E uma de 27, né? Poxa, então já estão em idades diferentes aí. Principalmente esse de 15... O que eu trouxe desse legado da minha educação dos pais, respondendo a tua pergunta, é que a cultura do trabalho, se pudesse ser introduzida nessa idade, 14, 15, 16 anos, e tentar cortar a mesada. Porque então a gente ganhava a mesada ali, a partir de 10 anos lá em casa, era tradicional já começar uma mesada. Aí meus pais participavam de um ciclo de casais que tentavam debater a educação de filhos já naquela época. Se hoje é um desafio educar filho por conta das informações múltiplas que você tem, principalmente nas redes sociais, né, Eucias? Você que é um cara desse setor aí de jornalismo, você vê que as informações são muito mais. Então, eles participavam desse ciclo de casais e uma das líderes lá do ciclo de casal mandou suspender a mesada, porque ela entendia que a mesada era uma coisa meio não benéfica à educação dos filhos e que os pais botassem os filhos para trabalhar. A gente ficou bala da vida com essa líder lá que mandou suspender a mesada, mas eu não imaginava que então ali com meus 12, 13 anos eu ia começar a ter o meu primeiro empreendimento. Como eu cortou a mesada, eu comecei a engraxar o sapato dos meus pais, que você deve ter pego essa época dos sapatos bem engraxados, para ganhar ali o meu trocadinho semanal e tudo mais, porque eu tinha que ter um dinheirinho ali para comprar alguma coisa no colégio e tudo mais, né? Pronto, aí com 14, 15 anos já ingressei nos ISAs, ingressei no balcão, isso aí é outra... Qual o ano, Rogério?
Então a gente já está falando dos anos 80, Dos anos porque 80. eu nasci em 65. Sim. Então, com 15 anos, a gente fala nos anos 80, né? Que justamente estava ali ainda no auge dos ISAs. E realmente, Elcias, foi muito bom eu ter começado ali na área operacional ali de atendimento. Porque quem quer trilhar uma boa carreira, isso aí é uma dica que eu dou para os empreendedores, vá, pratique ali no dia a dia, bote a mão na massa, porque depois essa prática vai ser muito saudável para você quando for, né, galgar carreiras, os outros postos de trabalho, você vai saber falar. Então, com 14, 15 anos, eu estava no balcão dos ISAs, servindo milkshake ali para os clientes dos ISAs. Hoje tem o Menor Aprendiz nesse projeto, que talvez remeta à época em que você começou nos ISAs, né? Que eu acho muito saudável a aprendizagem, ela funciona na prática, né? Perfeito. Eu acho que esse projeto se enquadra na bem. Lopiano, nós até incentivamos alguns filhos de colaboradores nossos que queiram fazer uma experiência, claro que com a anuência dos pais, 16, 15, 16 anos, eles já começam ali, a gente tem algumas jovens, porque a gente sente que realmente é uma coisa saudável para os jovens de hoje, porque não sei se você deve saber, saiu uma recente pesquisa, Elcias, que está aumentando o número de jovens que nem estudam e nem trabalham. Ano passado eram 4 milhões de jovens, esse ano saltou para 5,4 milhões. Então, num ano, aumentou 1 milhão e 400 mil jovens que nem trabalham nem estudam, que fica ali meio à mercê de um sustento dos pais e que a gente sabe que, infelizmente, lá na frente vão ser profissionais meio que capengas, assim, né? Agora, Rogério, como era o público manauara, como era a cidade manauara na década de 80, público Poxa dos vida. ISAs? Elcias, você que também já é um amazônidas, tem uma característica do manauara que eu acho que não vai mudar nunca, que o povo que gosta de sair na rua para encontrar amigos e se divertir, curtir o ambiente. Depois que eu casei com uma mineira, eu entendi, assim, que também tem a ajuda do fator climático, né? Nós moramos numa cidade que a maioria do tempo do ano, inclusive a gente está passando por dias até fresquinhos agora, mas que é calor. Então, o mineiro, ao contrário, o mineiro, como é meio friozinho lá por Minas, o povo quer ficar em casa e tudo mais, comendo pão de queijo, tomando uma cachaça ali, mas o povo manauara, ele... Então, eu acho isso ao mesmo tempo legal, porque eu acho que movimenta toda essa cadeia econômica da cidade, o povo se encontra, o povo, eu acredito que até seja mais feliz, porque você sabe que a felicidade tem muita relação com essa amizade que você cultiva, e também acaba exercendo essa nossa qualidade muito nata do povo amazonense, que é o acolhimento, né? Nós somos o povo acolhedor, nós então conhecemos um turista ali no Bar do Armando, vamos citar ali, que tem muito turista ali no Bar do Armando. Aproveito e mandar um abraço para minha amiga Ana Soeiro, que é herdeira do famoso Armando. E a gente encontra o turista e dá as dicas e tudo mais e é capaz de convidar para nossa casa, né? Então, essa característica do povo não mudou. Inclusive, eu te dou um dado concreto aqui, que depois da pandemia, muita gente achava que os bares ou o comércio presencial vai acabar, mas isso aí está comprovado. O nosso restaurante, então, voltou a ter uma assiduidade maravilhosa, até muito melhor do que era antes da pandemia. O nosso delivery baixou um pouco, que a gente achou normal, porque na pandemia a gente dobrou o faturamento do delivery, mas o povo quer sair na rua. Então, esse povo lá dos anos 80 era esse povo que queria ficar ali. Será que você chegou a pegar essa recordação, o famoso Einstein, que era o cursinho ali da garotada? Lembro. Então, esses anos 80 era o Einstein ali, que o pessoal até aproveitava, comia um lanche nos ISAs, ficava na Eduardo Ribeiro, frequentava ali uns barzinhos ali, uma sorveteria ali em cima ali da Eduardo Ribeiro, Pinguim. Então, era um povo que gostava e um povo que também gostava de curtir um domingo num banho, que não sei se você chegou a pegar, mas eu peguei a Ponte da Bolívia ali na estrada para Coatiara, o próprio Parque 10 de Novembro, que eram igarapés ali, todos bons de tomar banho. Então, era um povo que cultuava muito também esse convívio em família, sabe? Rogério, você só trabalhou na Lopiano, aliás, nas ISAs, ou trabalhou em outros lugares também, lá na sua Eu juventude? tive uma experiência na volta do Rio, Elcias. Mas isso antes de ir para o Rio? Isso. Na minha juventude, desculpa,
Na minha juventude foi só os Isas. Sim. Aí depois eu fui para o Rio, eu tive uma rica experiência no Rio. Eu e meu primo Armando, que até já é falecido, nós montamos uma fábrica de fazer casquinha. A gente fazia umas casquinhas e... Agora, deixa eu te interromper e fazer a seguinte pergunta. Você vai ao Rio em 1989, é isso? Exatamente. E por que você foi para o Rio de Janeiro? Qual o motivo? Interessante, assim, foi até por um motivo pessoal, que eu tive uma briga com meu pai, uma discussão sobre um aspecto importante, e eu, na flor da minha juventude, falei, olha, não quero ficar mais em Manaus e tudo mais. Mal eu sabia que tinha um plano maior dessa ida para o Rio. Então, com essa briga com meu pai, eu falei, não, vou querer mudar de cidade. E tinha um glamour que eu acho que você pegou, esse negócio de morar no Rio, né? Sim. Todo mundo falava, vou morar no Rio para ser feliz, vamos dizer assim. E então fui morar no Rio e acabei tendo essa experiência empreendedora lá, que foi essa fábrica de casquinha. E, ao mesmo tempo, também curti o lado bom do Rio, que eu consegui um apartamento lá que a minha tia morava, em Ipanema. E aí frequentava ali o famoso Posto 10 para jogar um vôlei de praia ali final de semana. E durante a semana tínhamos essa veia empreendedora que a gente vendia casquinhas ali para alguns clubes de campo, caiçaras e alguns restaurantes. Aí pronto, aí foi quando então eu resolvi casar com a minha esposa Lourdinha, que eu tinha conhecido em São Paulo. E depois começou esse novo percurso. E eu queria também pontuar que antes da Lopiano, só por causa da experiência profissional, eu atuei então num breve tempo no Amazonas Shopping, que estava começando ali, e tive uma boa experiência no marketing. Sim, lá no Rio de Janeiro, Rogério, você atuou apenas no empreendimento da fábrica de casquinhas ou houve outros empreendimentos? Tive uma experiência profissional numa fábrica de plásticos do meu tio, Antônio Inglês, que é um tio que eu gosto muito. E então atuei ali na parte administrativa durante 3 a 4 meses. Foi quando eu vi que eu não tinha sido feito para realmente para essa parte burocrática, que é ali na Dover, isso, é uma fábrica de sacos plásticos. Então eu falei, rapaz, não nasci para isso não. Aí justamente nessa época o meu primo estava vindo para o Rio também. Eu falei, Armando, vamos montar alguma coisa? Aí foi até ele que teve essa ideia, olha, teu pai trouxe aquelas máquinas, vamos pedir umas máquinas dele e vamos fazer essas casquinhas para vender em restaurante que vai dar certo. Então, antes desse pequeno empreendimento da fábrica de casquinhas, eu tive uma breve passagem por essa fábrica. Quantos anos você morou no Rio nessa época? Eu morei ao todo, então, 89, 90, 91. Aí, em junho de 91, eu recebi uma proposta de trabalho aqui em Manaus, justamente para o Amazonas Shopping. Aí foi quando eu voltei e casei em 92 e comecei o percurso com a Lourdinha. Como era a tua vida no Rio de Janeiro? O teu cotidiano no Rio nessa década aí de 80? Que legal, Essias. Olha, o Rio, eu costumo dizer, até eu falava para uma pessoa agora recentemente, que até foi para o Marcelo Guilherme, que a gente trocou uma ideia, porque ele também comentou essa questão da onda de morar no Rio nos anos 80, 90. O Rio tem, claro, que tem 2 Rios de Janeiro, né? O Rio ali glamouroso e tudo mais, Leblon, Ipanema, de você poder curtir esse lado bom do Rio, mas tem o Rio da ralação, que são pessoas que levam, às vezes, 2 horas para sair de um local de moradia, às vezes ali pela Avenida Brasil, para um trabalho, e aí a pessoa então gasta 2 horas de ida, 2 horas de volta, tem que pegar trem e tudo mais. Ok, beleza, é o Rio da ralação, e tem esse rio que você consegue assim curtir um pouco mais as belezas do Rio. Eu tive essa oportunidade de morar ali em Ipanema, num apartamento emprestado da minha tia. Então, realmente, Cias, eu consegui perceber o quanto o carioca consegue aliar você trabalhar duro, porque parece que o carioca não trabalha, mas ele trabalha, porque às vezes passa assim, uma terça-feira ensolarada, praia cheia no Rio. Mas essa turma tem um trabalho alternativo, alguma coisa assim, mas uns até não têm trabalho, vivem de alguma outra renda. Mas eu consegui perceber o quanto o carioca sabe aproveitar os momentos de relacionamento, né? Por exemplo, recentemente eu estive no Rio, eu estou acompanhando a minha mãe lá no tratamento que ela está fazendo, aí fui ali no famoso Baixo Gávea, que é um dos pontos ali do Rio, e fui lá no Braseiro, que é um barzinho tradicional do Baixo Gávea, e numa quarta-feira lotado o bar. Mas são pessoas que realmente priorizaram estar ali com os amigos, tomando um chopinho gelado, comendo um petisco ali. Então, nessa oportunidade que eu morei no Rio, eu percebi que o carioca consegue conciliar a vida profissional com esses momentos de relacionamento. Domingo eu ia jogar um volezinho ali numa rede que eu era sócio ali em Ipanema. Então, eu conseguia
administrar essas várias frentes que você precisa na vida, sabe? Então, consegui curtir um pouco desse Rio gostoso. Agora, narre para nós sabermos como é que você conheceu a sua esposa, como é que foi que se deu esse encontro. Poxa, que legal. Cias, foi realmente os caminhos que depois que eu entendi assim esse percurso, eu falei, olha, só Deus mesmo para planejar todos esses pontinhos de ouro para dar esse caminho, né? Eu tinha uma irmã que participava de um movimento, o Movimento dos Focolares, que ela estava numa formação lá em São Paulo, que tem um centro de formação deles ali, perto de São Paulo, em Vargem Grande Paulista. E eu, como estava no Rio, já tinha passado um ano ali no Rio, e aí em março de 90 eu falei, poxa, estou há um ano já no Rio, não visitei minha irmã, que está praticamente aqui do lado do Rio, né? E eu falei, virei para minha avó, que a minha avó naquela época já tinha uns 85 para 86 anos. Falei, minha querida avó Gabriela, vamos visitar a Dot lá em São Paulo? Vamos. Ela era super animada. Pegamos um ônibus, saltamos lá numa estação do metrô, pegamos um outro ônibus para Vargem Grande e fomos visitar minha irmã. Eu não sabia que nesse final de semana que eu estava lá, estava tendo um congresso desse movimento que a minha esposa participava. E na sala ali começou a surgir um assunto que me interessou, que foi economia. Eu falei, poxa, eu vou ficar nessa palestra aqui, aproveitar que eu estou visitando minha irmã. E pronto, Cias, foi mesmo esses caminhos de Deus. Nessa palestra estava minha esposa, e quando a minha esposa me viu do lado da minha irmã, a minha esposa já tinha conhecido a minha irmã num outro evento e virou para a Lourdinha e falou, olha, ô Lourdinha, eu tenho um irmão que está passando os dias aqui me visitando, é o Rogério, está aqui ele e tal, me apresentou. E a Lourdinha, então, graças a Deus, era a última solteira da família, que ela tem uma família de 7 mulheres e 2 homens, e realmente ela, então, me deu o contato dela e tudo mais, e foi quando, então, eu conheci a Lourdinha, a gente já trocou uma ideia ali no próprio congresso, viu que, assim, os nossos valores eram parecidos, aí a gente trocou o telefonema e depois de um mês eu fui lá em Belo Horizonte para ver como é que estava essa paquera, né? E aí, durou quanto tempo até o casamento? Quanto tempo de namoro? Perfeito. De noivado? Como é que foi aí Cias, então, história? A gente se conheceu em março de 90, passou um ano com esse namoro, que inclusive eu recomendo a todos os jovens, se puderem namorar, com bastante conversa, porque é no namoro que você acaba trocando ali as informações, todos os detalhes, quantos filhos quer ter e tudo mais, para depois, no casamento, você dizer que não sabia desse detalhe, né? Então, foi um ano de muita conversa. Em junho de 91, ficamos noivos. A gente aproveitou o aniversário do meu querido sogro, que já faleceu. Ficamos noivos no aniversário dele, que foi no final de junho. Aí eu vim para Manaus para preparar casa, apartamento. Então, foi ali, desculpa, um ano e meio entre namoro e noivado. E aí ficamos noivos em junho de 91. Eu vim para Manaus para preparar apartamento. E em janeiro de 92... Então, foi um momento muito rico, Cias. Depois eu quero conhecer a tua história com a esposa, mas realmente eu vi ali o quanto os caminhos tinham se cruzado mesmo nesse plano maior de Deus, sabe? Porque minha esposa hoje, então, já é uma avó que está gostando muito da minha primeira neta, Maria, filha da Fernanda. Aí depois, então, tem a Renata e a Isabela, que são outras 2 filhas, que estão casando também agora uma em outubro, outra em maio do ano que vem. E a gente está vendo os filhos já irem para os próprios caminhos, sabe? Sim, a gente vai voltar de Minas para o Rio novamente. No Rio, você estudou administração? Estudei administração ainda. O finalzinho de economia foi quando eu resolvi mudar para administração. E aí, então, eu pedi a transferência e fui para uma faculdade que é ali no coração de Ipanema, chamada Cândido Mendes. Inclusive, o pessoal brinca que, olha, aquilo na faculdade é uma boate, porque o pessoal vai para... Eu falo, não, a gente se diverte, mas a gente também estuda. Eu acredito que a Cândido Mendes nem exista mais hoje. Eu acho que não, Cias, eu também vou ter até essa curiosidade. Eu passei lá recente ali, era próximo de uma padaria Ipanema, ali no coração de Ipanema, mas foi onde eu estudei minha economia. Aí acabei não conseguindo graduar e depois já graduei aqui em Manaus, voltei para o César para graduar em administração. Por que você voltou para Manaus? Para Manaus, foi o casamento? Foi uma proposta de emprego? Como é que se deu essa história aí, Rogério? Cias, realmente, Manaus até hoje, e você é um conhecedor do mercado, né? Inclusive você está aqui próximo de um polo gastronômico muito forte, que é a Praça do Eldorado.
não cansam de ter oportunidades, né? Então, eu falei da minha experiência no shopping, mas eu então acabei que o motivo maior da minha volta para Manaus foi que eu estava ali prestes a casar e eu recebi uma proposta do meu pai para voltar a atuar nos ISAs como um gerente de operações. E eu voltei e vi que realmente, assim, não ia ter muita chance para expansão. Aí foi quando eu migrei, então, logo em seguida, passei 6 meses com meu pai e migrei para o Amazonas Shopping, para a gerência de marketing, que foi uma experiência muito enriquecedora para esse meu lado de promoções, de propaganda, de marketing. Então, oficialmente, o que me trouxe do Rio de volta, que inclusive a minha esposa até reclama até hoje, que a gente ia morar no Rio quando a gente estava noivo, mas há uns 2 meses do casamento eu falei, olha, não vai ser Rio de Janeiro, mas vai ser Rio Negro, ali próximo do Encontro das Águas. E, quem sabe, pode ser até temporária a nossa volta para Manaus, por conta dessa oportunidade de emprego, mas que eu sinto que foi tudo mesmo para a gente voltar para essa terra aqui e depois, em 94, a gente montar a Lopiano, que é um percurso que a gente vai falar depois. Rogério, como você atuava lá no Amazonas Shopping como na área de marketing? Quais as experiências que você assimilou nessa época lá? E quanto tempo você passou lá? Perfeito. Trabalhando? Eu passei lá, então, o Elcias, de julho de 92, então foram 6 meses. Eu cheguei aqui em janeiro de 92, fui trabalhar com meu pai. Aí, logo em julho, já mudei para o Amazonas Shopping. E eu acabei ficando, então, Elcias, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que até o final de 93. Então, de julho de 92 até o final de 93, eu tive essa oportunidade, e foi uma oportunidade muito enriquecedora, o Cias. Por quê? Porque você é um homem desse meio jornalístico. O varejo, né, que é considerado o Amazonas Shopping uma ferramenta de varejo, ele é muito desafiador. Você tem que entender que a principal função da gerência de marketing é levar as pessoas para dentro do shopping. E aí a pessoa transitando no shopping, aí já é obrigação do lojista de falar, ei, vem cá na minha loja e vem comprar meu produto. Então, eu tive um grande professor, que era um superintendente, que era o Carlos Passos. E ele é um baiano, muito gente boa, e ele entendia de varejo, Elcias. Depois eu fui me conectar, que essa experiência de varejo no Amazonas Shopping me deu muita base para o marketing que hoje a gente aplica na Lopiano, de entender o que é que as pessoas gostam com promoção, o que motiva a pessoa a levar. Então, eu cheguei a fazer muitos cursos lá no Amazonas Shopping, cheguei a participar de algumas conferências até em outras cidades para troca de experiência com outros gerentes de marketing. Então, por exemplo, uma experiência interessante que no Amazonas Shopping lançou naquela época. Tinha um karaokê da Jovem Pan, que eles levaram lá para o centro da Praça de Alimentação e foi um sucesso. Então, eu vi ali o quanto a música poderia ser também uma boa alavancagem para trazer clientes e tudo mais. E naquela época, inclusive, eu conheci ali uma cantora que já está a nível nacional, Eliana Prince, e o querido esposo dela, o Adonai Pereira. Eles cantavam ali, traziam público. Então, essa experiência de varejo foi muito enriquecedora para o meu percurso como administrador, sabe? Eu estou conversando com o Rogério Cunha, CEO da Lopiano Pizza, aqui no episódio de hoje, alusão aos 30 anos da Lopiano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, nós voltamos no segundo bloco com as narrativas em imagens, com mais Rogério Cunha. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Estou conversando com Rogério Cunha, da Lopiano Pizza, que esse ano comemorou 30 anos com a sua tradicional
o tradicional cardápio de pizza, inovando com uma carta de vinhos hoje. E a gente vai falar nesse segundo bloco nas narrativas em imagens. Surgirão imagens na tela e o Rogério vai detalhar essa imagem, o que se esconde, qual o discurso que se esconde por detrás dessa imagem. Vou pedir para o Guilherme e o Leonardo soltarem a primeira imagem na tela. Então, Elcias, essas duas fotos aí retratam realmente o início da reforma, que foi inicinho de janeiro de 94. A gente estava assim, meio que se perguntando, será que vamos ter dinheiro para reformar? Mas uma dica que eu dou, podem encarar a coisa que quando está num plano maior, o dinheiro chega. Então, a gente começou essa reforma, localizamos esse ponto aí no classificados e entendemos que esse ponto tinha muito potencial, principalmente, Elcias, por ser de esquina, né? Essa aí é a esquina aqui da Major Gabriel, os carros estão descendo em direção ao centro, e aquela rua ali, então, é a famosa Airão, que a Airão vem lá de baixo, né? Lá da Constantino Neri. E pronto, e aí, então, entra um ponto aqui muito interessante nessa reforma, que foi o acerto na escolha do arquiteto. Sim. Um arquiteto de São Paulo, Fernando Machado Campos. Ele era especializado em alimentação e ele falou, Rogério, vamos mexer nesse ponto, porque inclusive também entra uma impressão minha, Elcias, que às vezes a gente quer só dar uma ajeitada no ponto, e isso aí eu falo, se tiver que mexer, mexa para fazer um ponto adequado para o teu negócio. Você derrubou eu derrubei e construiu do zero. Construí do zero praticamente, porque do ponto antigo, que era essa borracharia, o layout precisava ser mexido em muro. Aí é claro que a gente manteve só os pilares assim, porque é uma construção antiga, para você ter uma ideia, as paredes lá, tipo assim, é uma grossura enorme. Então, realmente, a gente manteve ali os pilares, mas o resto a gente mexeu, porque tinha que ficar um ponto adequado ao que a gente queria, né? Você comprou esse ponto em 93? Então, ele não é comprado, Sim. Ele é alugado até hoje. Depois desses 30 anos, a gente tem Sim. uma relação muito boa com meu estimado proprietário, que é o seu Zé Cruz, que é um português, muito gente boa, que é um parceiro nosso já, então, desses 30 anos. Agora, aí. Curiosidade, Rogério, por que não comprou o ponto? Me explica aí. Aí entra uma outra qualidade dos portugueses, que até a gente já falou aqui nesses portugueses. O português, então, Elcias, e o seu Zé Cruz é um deles, eles têm esse imóvel como uma aposentadoria. Sim. Então, ele não quer receber o dinheiro do imóvel, não quer pensar em vender e tudo mais, porque hoje realmente é o que sustenta ele. Ele tem alguns outros imóveis, então ele já até conversou sobre possível compra, ele falou, Rogério, fica quantos anos você quiser, e a gente também já conhece a filha dele, a Jaqueline, então a gente tem um bom relacionamento e pronto. A gente paga lá um aluguel justo para eles e, graças a Deus, então, é um ponto que principalmente se mostrou um ponto favorável. Recentemente, a gente agregou o estacionamento ali no terreno da Oi Telemar e pronto, aí fechou a coisa. Porque a gente... Agora, quanto tempo demorou para construir esse novo prédio? Quanto tempo levou? Foram 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Aí entra um detalhe técnico que obra, Elcias, eu cheguei à conclusão que ela não termina. Você tem que falar assim para a turma, pessoal, vocês vão sair amanhã. Porque então a gente abriu no dia 6 de abril, a gente inaugurou no dia 6 de abril de 94, e aí quando chegou lá pelo final de março, eu falei, pessoal, não tem jeito, o dinheiro acabou da obra, então a gente vai ter que inaugurar para poder faturar. E aí, então, a gente inaugurou, assim, com algumas coisinhas a terminar, mas o importante foi que no dia 6 de abril a gente fez a famosa noite de inauguração, onde a gente chamou amigos, jornalistas, fizemos uma noitada de pizza grátis, que a minha esposa quase morreu do coração, quando eu falei para ela que ia ter uma noitada boca livre. Mas eu sabia, Elcias, que quando as pessoas provassem o sabor da nossa pizza, que era um padrão, então, inovador aqui para Manaus, era uma massa fina, crocante, com gergelim na borda, com bastante recheio, que eu trouxe lá de uma pizzaria de São Paulo. Então, eu sabia que quando provassem, ia começar aquele famoso boca a boca. E quais foram as dificuldades no início desse empreendimento, as principais dificuldades? Elcias, até eu já mencionei a questão da alavancagem financeira, que acabei tendo suporte do Sebrae. Também tinha uma outra instituição que a minha mãe participava, que chamava Banco da Mulher.
Então a gente pegava um dinheirinho aqui no Sebrae, pegava o dinheirinho do Banco da Mulher, peguei alguns dinheirinho de alguma verba emprestada de parentes, amigos. Então a alavancagem financeira foi uma dificuldade. E uma segunda dificuldade, Elcias, era que eu vinha do ramo de lanchonete. Eu não vinha do métier de restaurante, né? Métier de restaurante tinham já ótimos operadores aqui em Manaus e tudo mais, de própria pizzaria. Eu cheguei a frequentar muito uma pizzaria ali na Rua Parada, a Fiorella, do meu amigo Celso, não sei por onde é que ele anda, e outras operações de pizzaria, por exemplo, tinha também já nessa época a Mister Pizza, que era da família Braga, ali na Praça da Polícia. E eu falei, poxa, eu vou entrar numa seara aí que eu preciso ser profissional. E justamente para me ajudar, como eu não era do ramo de restaurante, eu trouxe um garçom experiente num restaurante famoso que tinha ali na Cachoeirinha, não sei se você chegou a conhecer, o Paramazon. Era um restaurante culinária paraense, e o nome dele era Pipoca. Eu falei, Pipoca, topa encarar essa empreitada comigo? Ele falou, topo. Aí, então, foi quando ele trouxe todo o conhecimento dele de atendimento, de garçons. Então, o desconhecimento, assim, parte do desconhecimento dessa parte de restaurante foi uma dificuldade, mas a gente, com a ajuda dessa troca de experiência, foi encaminhando e ajeitando. Rogério, quanto tempo demorou para que a pizzaria pudesse se estabilizar financeiramente? Perfeito. Quanto tempo demorou? Elcias, graças a Deus, não demorou muito tempo. Teve uma das pessoas que até me emprestou dinheiro, um tio meu, aquele que eu citei até agora há pouco, o Antônio Inglês, que depois de 1 mês e meio, em 2 meses, eu cheguei lá com o montante que ele tinha me emprestado, eu falei, tá aqui o dinheiro. Falou, uai, já tá me pagando o empréstimo? Eu falei, já, porque realmente, Elcias, depois daquela exitosa inauguração, nós tivemos casa cheia quase que todo dia. Porque realmente o pessoal falava, caramba, que massa maravilhosa, massa fina, crocante, gergelim na borda, bastante recheio. Então, a notícia foi se espalhando. Então, assim, ele se pagou totalmente, no máximo em 1 ano e meio ali, a gente já estava quitado todos aqueles empréstimos que a gente tinha pago para a inauguração, sabe? Rogério, Renata, Fernanda e Isabela, como é que foram elas sendo inseridas nos negócios? Perfeito. No negócio da Lopiano Pizza. A gente sempre respeitou muito o percurso delas de caminho profissional, né? Então, assim, as 3 nasceram em 96, 97 e a última nasceu em 2004. Então, essas 2 mais velhas, a gente deixou elas muito livres. A Renata, então, chegou a trilhar o caminho de direito durante 1 ano, depois foi para a gastronomia, depois fez uma experiência no Canadá para esse intercâmbio. E quando ela voltou, que já aí a gente já está falando de 2020, 2021, que ela voltou dessa experiência dela no Canadá, foi quando ela mencionou a possibilidade. Olha, papai, eu queria fazer uma experiência na Lopiano e tudo mais. Então, a gente começou a inserir ela ali, também numa parte de atendimento e tudo mais. A Renata é a mais jovem? A Renata é a mais velha. A mais velha. A que nasceu em 96. Por quê? E tanto é que esse respeito foi, assim, uma característica nossa, Elcias, que a segunda, a Fernanda, ela já entendeu o caminho dela profissional muito cedo. Com 14, 15 anos, ela falava que queria ser médica e, realmente, depois ela acabou cursando a faculdade de medicina. Hoje ela está fazendo a residência em pediatria e ela, então, contribui na Lopiano pedindo muita pizza, porque ela é uma controle de qualidade, muito habilidosa. Nos plantões dela, às vezes, ela pede a pizza Lopiano e ela, então, é uma fiscal da qualidade da pizza, né? E depois, por fim, a Isabela, ela descobriu a que é a mais jovem. Que é a mais jovem, que então agora está com 20 anos. Ela nasceu em 2004, né? Então agora 2024, 20 anos. Ela então descobriu essa veia empreendedora dela, administradora, Elcias. A gente está muito contente com o inserimento atual dela. Então a Renata atua um pouco na parte de redes sociais, de marketing, e a Isabela um pouco mais na retaguarda ali, no controle financeiro, no controle dos indicadores da empresa, né? Que é importante ter esse feedback dos indicadores para saber se a gente está num bom caminho, né? Então foi interessante, foi uma coisa natural, com muito respeito às escolhas dela, sabe? Sem querer forçá-las a ir para um caminho que elas não gostassem, sabe? Eu estou conversando com o Rogério Cunha, da Lopiano Pizza, alusão aos 30 anos
que comemora em 2024 os 30 anos de Lopiano. Nós vamos soltar mais uma imagem na tela para continuarmos as narrativas em imagens. Aí, Rogério, esse é o tapume da construção? Aí depois acabou tendo só uma correção assim bem simples, mas que a gente viu que tinha que ser no singular, pizza, para ficar Lopiano Pizza, né? Então é como a marca é registrada no INPI lá, no Instituto Nacional de Patentes Industriais. Então ficou Lopiano Pizza o registro. E aqui é interessante, esse arquiteto era paulista, mas ele sabia então que o Manauara gostava muito de varanda, né? Então ele propôs esse restaurante, então, primeiro com o pé direito bem alto, que dá para perceber aqui que os telhados de telha de barro tinham uma altura assim um pouco mais alta do que o normal. Ele usou muito essas peças de madeira, Ocias, que realmente acabaram virando uma característica nossa, e uma varanda como o Manauara gosta, né? De estar ali sentado, passar um carro, ele vê a pessoa que está passando, a pessoa vê ele. Então, essa varanda realmente acabou virando um ponto assim bem habilitado nosso, porque a turma gosta de ficar numa varanda, né? E a logomarca ali nesse porte principal ali, para a gente marcar a presença, né? E é interessante registrar que depois de muito tempo a gente então acabou refrigerando a varanda. Na Copa de 2014, quando a gente ia receber então muitos turistas, a gente falou, olha, não tem mais condições de manter essa varanda aberta, vamos fechar. A Lopiano, ela tem essa preocupação, Rogério, de estar ligado a movimentos culturais amazônicos, manauaras. Perfeito. E você trouxe aí umas embalagens de pizza que vai mostrar, e a gente vai entender como é que se deu esse processo de personalizar as embalagens, né? Vamos então lá, que você vai mostrar para aquela câmera ali. Começar aqui com a inspiração que foi... Vou botar ali um pouco mais em pé aqui. Tá certo. Eu mencionei para você agora há pouco que a gente tem essa sorte de ter esse amigo, um artista plástico renomado, que é o Rui Machado. E eu já mirava há muito tempo levar uma exposição dos quadros do Rui Machado para Lopiano. Só que ele me falava sempre, Rogério, eu estou com pouca obra, ele não é aquele artista que produz quantidade, ele preza muito pela qualidade. Sim. Aí foi quando eu mencionei, rapaz, Rui, então vamos fazer o seguinte, já que eu não posso fazer uma exposição, porque tu não está com muitas obras disponíveis, vamos jogar a tua gravura para as caixas de pizza? Ele falou, vamos. Então essa aqui já é o segundo formato, foi quando ele, há 2 anos atrás, completou 40 anos da carreira dele entre artista, compositor. Aí a gente fez essa pequena homenagem ao Rui, né, que teve um evento lá no Teatro Amazonas, e a gente falou, vamos homenagear o Rui. Antes dessa aqui, Elcias, nós fizemos, então, umas gravuras onde retratavam 4 obras do Rui Machado. 4 obras, inclusive, coincidentemente, ligadas à gastronomia. Essas obras fizeram tanto sucesso na caixa, as pessoas ligavam dizendo que iam comprar as 4 pizzas para poder botar na parede as 4 obras do Rui, que eu falei, caramba... Que mecanismo legal que a gente achou de propagar as belas artes do Rui, né? Tu tens os números, você tem um número de quantas pizzas se vende cada dia da semana, acredito que seja um número diferente, né? Tu tem essas estatísticas Eu vou aí? te dar um número, então, mensal, Sim. Que a gente vende em torno de 3 mil pizzas mês. 3 mil entre pizzas. O delivery e o restaurante. É quase que metade. Delivery 1.500 pizzas, restaurante 1.500 pizzas. Isso, 1.500 pizzas, que aí dá as 3 mil no total. Então a gente viu ali que nessas 1.500 embalagens que saem no delivery, a gente poderia mandar essa belezura que são as artes do Rui. Essa aqui já é a 2ª edição, que retratou os 40 anos dele. E depois, o Elcias, para dar continuidade, a gente estava falando agora já em 2020, 2021, que a gente está falando, então, da saída da pandemia, né? Sim. O nosso setor restaurante teve uma resposta muito rápida na volta da pandemia. Só que teve um setor na engrenagem da economia amazonense que sofreu muito, que é o turismo. Que já pensou, você não pode entregar um turismo a domicílio, né? Então, eu até
torço para que todos os operadores de turismo já tenham recuperado o fôlego. E aí, como a gente tinha recuperado rápido, eu cheguei para a minha equipe de marketing e falei, pessoal, em vez de botar alguma outra gravura de algum outro autor, vamos retratar as belezas do Amazonas? E foi quando a gente teve a ideia de retratar o Encontro das Águas, que é uma maravilha, que ali retrata um pouco, né, o encontro, inclusive as diferenças culturais dos povos da Amazônia, né, que vem esse Solimões, com a cor marrom dele, encontra com o negro, eles percorrem 6 quilômetros sem se misturar, mas aí depois ali ao longo do percurso se misturam, porque são acidez diferente, temperatura diferente. Então a gente resolveu tratar o Encontro das Águas, retratou também o Teatro Amazonas, que é essa arquitetura do final do outro século, né? E que acabou... Isso daí tem uma cronologia, né? Ou é meses? Como é que funciona o tempo de duração dessas divulgações? Por exemplo, então, essa do Teatro Amazonas está aqui até hoje, tá? A gente começou, Sim. então, final de 2020, então a gente já está... Por quê? Porque, então, o conceito... Está há quanto tempo esse do teatro? Essa do Teatro Amazonas já vai completar 3 anos agora, 3 em novembro desse ano. Isso. E a do Rui foi de que tempo? A do Rui ficou em torno de 2 anos. Agora que a gente voltou, a do Rui a gente tirou e voltou a botar o Festival de Parintins. Sim. Que a gente usou, então, essa imagem durante um tempo e voltou agora temporariamente por razões óbvias, né? Porque a gente está aí próximo a esse grande festival. Então, só para complementar o raciocínio dessas caixas aqui, que eu estou falando do Teatro Amazonas e do Encontro das Águas, o conceito foi, Ocias, de fomentar o turismo no Amazonas. Porque a gente falou, olha, vamos tentar dar um contributo para essa parte da engrenagem econômica do Amazonas voltar a funcionar bem. Sim. Vamos retratar as nossas atrações na caixa de pizza e, para nossa surpresa, teve uma aceitação maravilhosa. O pessoal falou, poxa, essa caixa do Teatro Amazonas é maravilhosa, e a gente estava tentando ali também ajudar esse setor do turismo que sofreu muito com a pandemia. Eu vou pedir para os meninos da técnica som e imagem soltarem mais uma imagem na tela, para que nós possamos prosseguir as narrativas em imagens. Aí, essas aí são duas... juventude, vitalidade, isso faz... São 2 fotos históricas. Tempo, né? No dia da inauguração, eu e minha esposa, Lourdinha, ali. E você estava com quantos anos de idade? Eu estava com 27 anos aí. E sua esposa? 27 anos, isso. Não, 29 anos. 29 anos. A minha esposa tinha 27 anos. É porque eu sou 2 anos mais velho que ela. E depois ali uma justa homenagem para essa equipe de pizzaiolos, mencionando aqui uma curiosidade técnica, ô Elcias. Sim. Esse bigodudo aqui que está do lado da minha esposa, é o pizzaiolo que veio treinar os outros 4 que estão ali depois de mim. Na ordem ali, então, eu faço questão de citar o nome. Alessandro, que atualmente até a gente já tomou contato por outros motivos. Da esquerda da tela de quem está vendo. A partir de mim, isso. A partir de mim, que eu estou segurando a pizza ali. A partir de você. Aí, então, o próximo é o Alessandro. Vamos começar da Lourdinha, que é mais didático. Lourdinha, então, ali. Aí, depois, ao lado da Lourdinha, é o Jesus. Que, então, esse é o detalhe técnico bigode, que eu ia falar. Sim. Eu fui lá em São Paulo fazer um estágio nessa pizzaria, que é do meu amigo Dr. Adriano, que agora é um grande amigo nosso. E eu, então, voltei de lá e falei, não, na hora certa eu vou treinar os pizzaiolos, porque eu fiquei lá 1 mês nessa pizzaria em São Paulo. Só que o Cias começou a chegar perto da inauguração e eu estava com 300 mil assuntos para decidir, tipo uniforme, marketing, como é que a gente ia divulgar. E eu falei, rapaz, não vou conseguir treinar a equipe. Aí eu liguei para o dono da pizzaria onde eu havia feito treinamento, falei, doutor Adriano, tem algum pizzaiolo que possa vir aqui para Manaus? Falou, tem. Eu tenho um pizzaiolo muito bom e o nome dele é Jesus. Falei, rapaz, pronto, resolveu, né? Porque Jesus é sempre uma luz maior do que a nossa, né? Mas ele é um nordestino e o nome dele é Jesus mesmo. Então ele veio e ficou 1 mês e meio aqui para treinar a equipe. Aí depois eu falava ali na ordem, então depois de mim tem o Alessandro. Vamos soltar de novo a imagem na tela para que o Rogério possa narrar? Então pronto, depois, aí, então, Lourdinha, Jesus, eu... Aí depois vem o Alessandro, que é esse mais alto ali. Sim. Aí depois vem o Manuel, que eu não tenho contato dele recente. Depois vem 2 pizzaiolos que também são muito amigos meus. É o Reis
que é um caboquinho, que é aquele baixinho ali, e no final da foto tem o Elias, que até hoje também eu tenho contato com ele, que são pessoas que ajudaram no início ali. Então, dessa equipe não tem mais ninguém lá, né? Não tem mais ninguém. O Alessandro, então, voltou a ter contato com a gente, mas por conta de treinamento. Ele agora está atuando na área de treinamento. Então, o que é que eu gostaria de registrar dessa equipe aí, Elcias? Foi uma equipe que topou o desafio, depois da saída do Jesus, de falar, não, nós vamos garantir a qualidade da pizza, mesmo esse pizzaiolo que veio treinar a gente não estando mais aqui. E realmente eu fiquei meio temeroso quando da ida do Jesus para São Paulo de volta. Falei, rapaz, será que essa turma vai dar conta? E eu queria registrar o meu eterno agradecimento, que essa primeira equipe deu conta, e até hoje a nossa equipe é comandada pelo Rodrigo do Carmo, e é um pizzaiolo muito competente que comanda lá uma equipe de 7, 8 pizzaiolos. Estamos conversando no programa de hoje, Lopiano Pizza 30 anos. Esse é o episódio em homenagem aos 30 anos de Lopiano. E Rogério Cunha está contando as suas histórias pessoais e também a história desse empreendimento que faz parte da cultura culinária aqui da nossa cidade de Manaus. Vou pedir mais uma imagem na tela para que nós possamos prosseguir. Essa aí é a fachada da Isso, essa Lopiano, é a fachada. que acho que já soltou essa imagem Isso, da fachada, essa aí já estava né? na anterior, pode passar para a próxima. Vamos passar para a próxima? Pronto, Poxa, aí, ó. Esse aí é um registro, a gente tentou imitar aquela foto de inauguração, eu e minha Sim. esposa, depois de 30 anos. E aqui, ô Cias, realmente você acabou de falar aí da nossa presença gastronômica. Eu tinha um amigo que morava em Belém e ele estava passeando aqui em Manaus e ele me perguntou, Rogério, aqui em Manaus, alguém de vocês já soltou a pizza de jambu? Sim. Porque lá em Belém está fazendo muito sucesso a pizza de jambu. Eu falei, Flávio, nunca imaginávamos que pudesse juntar jambu na pizza. Ele falou, rapaz, lá em Manaus está fazendo sucesso essa pizza de jambu. Lá em Belém. Lá em Belém está fazendo sucesso. Aí eu falei, meu irmão, então vamos ali. A gente foi numa pizzaria que tinha jambu e tal, provamos e tal. Aí eu falei, vamos aperfeiçoar essa pizza. Vamos logo lançar a pizza de tacacá. Já que tem o jambu e tem o tucupi, vamos lançar a pizza de tacacá. Elcias, nós não imaginávamos o quanto essa pizza ia virar assim, um ponto de referência, a ponto de um palestrante paulista renomado chamado Alfredo Rocha. Ele palestra na área de atendimento, ele faz questão de citar nas palestras dele, olha, lá em Manaus tem uma pizzaria que tem uma pizza diferente de todo lugar que eu já conheci em todo o Brasil. Eles têm a pizza de tacacá. Toda vez que ele vem aqui, aproveito para mandar um abraço para ele, ele faz questão de registrar. E acabou que então, Cias, essa puxada da pizza de tacacá nos remeteu a esse lado gastronômico amazonense. Porque, inclusive, numa recente conversa com o chefe de cozinha renomado, ele falou, Rogério, vocês estão num caminho saudável e seguro. Por quê? Porque são duas gastronomias que nunca vão sair de moda. É a gastronomia mineira, que volta e meia a gente come um torresminho mineiro, come um queijo de Minas, feijão tropeiro, não sei se já teve a oportunidade de experimentar, mas é uma iguaria mineira que é muito saudável. E a gastronomia amazonense. Ele falou que são duas gastronomias que vai passar ano e a gente não vai nunca ter esquecido delas, né? Então eu falei, poxa, então pronto. Então aí lançamos a pizza tacacá, depois lançamos a pizza de Tucumã, que até estamos passando por um período meio de escassez do Tucumã, e depois lançamos também a pizza de cupuaçu, que era uma pizza que o meu pai gostava muito. Então, a primeira pizza dessa leva regional foi a pizza de tacacá. Foi a pizza de tacacá. E foi em que ano isso? Qual o ano que surgiu essa ideia? Foram há 10 anos atrás, exatamente. Foi 2014. Eu me lembro que para a Copa do Mundo de 2014 a gente já tinha essa pizza no nosso cardápio, justamente para ter um pouco essa atração, porque a gente sofre um pouco, Cias, pelo fato de um turista de fora vem para comer alguma coisa diferente, que não seja pizza, vamos dizer. A pizza você come na Itália e tudo mais, Sim. né? Então a gente queria justamente criar um prato que atraísse os turistas para que a nossa casa também recebesse essa atenção do turista que vem de fora, né? Rogério, já faz 10 anos que foram lançadas essas pizzas regionais.
então fixou no paladar do manauara, do Fixou. amazonense e também dos turistas. Perfeito. É essa a Esse intenção. paladar. E a gente quer também agora, até recente, Cias, fazer um trabalho com os guias turísticos e mostrar essa diferença. Por exemplo, também a gente tem a alegria de ter lá na Lopiano um cardápio em inglês, porque a gente sabe que o cliente normalmente fala o inglês, né? Então, a gente tem um cardápio na língua que eles falam, é uma coisa que torna um restaurante mais simpático, né? Para a gente enaltecer essa gastronomia amazonense e poder fazer o turista ter essa explosão de sabores, né? Esse sabor diferente, porque fora o jambu que já vai na pizza e o camarão, que deu para aparecer ali na foto, vai junto uma cumbuquinha à parte que a pessoa bota o tucupi lá para a pizza ficar realmente um tacacá original. Eu já estou ficando com água na boca, Rogério. Vamos ter que mandar uma amostra aqui para vocês testarem no ar. Agora me diz uma coisa, no cardápio das pizzas regionais hoje em Lopiano, quais os sabores que o cliente que vá na Lopiano encontrará nesse cardápio? Perfeito. Então, a pizza de tacacá, a pizza caboquinha. A pizza caboquinha é interessante, ela teve uma variação que a gente chamou de caboca pávola. A pizza caboquinha é só tucumã, queijo coalho e um pouquinho de mussarela, e a gente criou a caboca pávola, porque, né, dizem que aquela caboca que é mais metida assim. Então, a caboca pávola, além desses ingredientes, tucumã, queijo coalho, um pouquinho de queijo mussarela, a gente adicionou a banana frita. Que a banana pacovão, o Cias, é uma maravilha da gastronomia amazonense, né? Ela dá com prato salgado, dá com prato doce. O nosso próprio pirarucu de casaca, né, rapaz? É uma gostosura de... Mas tem pizza de pirarucu lá, Rogério? Não. Não tem pizza, mas você pegou a deixa agora para eu falar aqui em primeira mão um lançamento da Lopiano que provavelmente vai entrar no cardápio. A Lopiano participa de uma entidade que você deve conhecer, a Brasel, né, que é a Associação Sim. Brasileira de Bares e Restaurantes. E a Brasel, durante esse percurso agora, durante esse período, até início de junho, tem um festival chamado Festival do Brasil Sabor, e nós lançamos, então, uma lasanha de pirarucu defumado. A gente chamou ela de lasanha smoked pirarucu, para ficar um nome mais chique, assim, né? Que é esse processo, no caso do nosso pirarucu que a gente está usando, que é do chefe Bruno Rafael, um chefe que atua no Senac. E aí eu consultei ele e falei, Bruno, tem algum sabor aí para a gente lançar no Brasil Sabor? Ele não hesitou em falar, olha, eu estou fazendo um processo na minha casa, ele faz um processo assim meio que artesanal, até com madeira de goiabeira, de defumação de pirarucu, e eu acho que esse pirarucu vai combinar muito com a lasanha. Lançamos, está sendo um sucesso, e vou mandar uma amostra aqui para você. Falar em lasanha, há um cardápio de massas lá na Lopiano? Única massa fora a pizza, o Elcio, é então a nossa lasanha de bolonhesa e a lasanha de frango. E agora a gente vai ter essa terceira opção do pirarucu defumado. Também eu ouvi dizer que há uma carta de vinhos na Lopiano que oferece para os clientes. Cias, ao longo do percurso, e também entra aqui num paradigma do manauara, eu diria que nos anos agora, vamos puxar também uns 12, 10 anos para cá, para recente. A gente está falando aí de 2010 para frente, mais ou menos. Houve uma quebra de um paradigma, porque sempre se teve o conceito de que o Amazonas, Manaus especificamente, por ser quente, era meio que não combinava com o consumo de vinho. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas do mundo do vinho, uma delas é o Pedro Missioneiro, que é um sommelier gabaritado aqui, que entende bastante de vinho em Manaus. Ele falou, Rogério, eu sou um paulista, já vivo aqui em Manaus há quase 30 anos, e eu te afirmo, se você tiver uma carta adequada na sua casa, você vai ver o consumo de vinho explodir. E ele estava certo, Cias. Por conta disso, comecei a entrar no mundo do vinho, entender um pouco quais são as uvas, que são uvas de entrada, né? Tipo uma Pinot Noir, uma uva Syrah, que são uvas mais leves, mas que já são mais gabaritadas do que aquele famoso sangue de boi lá, que é um vinho, assim, vamos dizer, bem rude, vamos dizer, mas que tem um público que gosta dele. Sim. E ele nos lançou um desafio. Vamos fazer uma carta mais adequada para o teu público quer um vinho mais gabaritado? Eu falei, vamos, Pedro. Então, a gente chegou no acordo com ele
Então, hoje, na Casa da Lopiano, a gente tem alguns vinhos portugueses, chilenos, franceses também, mas, ao mesmo tempo, também temos uma carta de vinho com alguns vinhos nacionais, né? Casa Valduga. E agora, inclusive, eu lanço aqui de primeira mão, Elcias, uma novidade que a gente vai fazer para a semana que vem. Nós vamos priorizar os vinhos daquela região ali vinícola, Bento Gonçalves e tudo mais, justamente para a gente fomentar a cadeia do Sul, né? Que nossos irmãos do Sul precisam dessa ajuda. E a gente vai, então, fazer uma semana promocional com vinhos do Sul, para a gente poder fomentar essa cadeia do Sul. Mas os aficionados em cerveja também têm bebidas, cervejas de várias marcas. Sim, Elcias. Nós, inclusive, temos uma pegada lá na Lopiano, que alguns restaurantes também têm, mas eu faço uma menção aqui. Além das tradicionais lá que a gente tem, né, Spaten, original e tudo mais, a gente faz questão de ter a Colorado, que é uma cerveja artesanal, muito saborosa. Eu, por exemplo, sou um adepto da Colorado. Sempre que estou ali num final de tarde na Lopiano, faço questão de pedir a Colorado, porque é uma cerveja com uma degustação diferenciada, sabe, Elcias? Então, e é interessante como é que o amazonense é cervejeiro, mas ao mesmo tempo tem um público que já aprecia um bom vinho. Então, a gente tem essa diversidade aí do Manauara. Estou conversando com o Rogério Cunha, recebendo essa aula de gastronomia, de bebidas, Poxa, de sabores. Há uma explosão de sabores no programa de hoje. Programa especialíssimo em homenagem aos 30 anos da Lopiano Pizza, que já se mistura à cultura culinária e também à cultura em geral aqui do Manauara. Vamos prosseguir as nossas narrativas em imagem, com mais Então, uma vamos lá. imagem na tela. Aí é o interior da pizzaria, né? é o interior e, poxa, por coincidência, Elcias, é uma oportunidade de mencionar, além dessa pegada de sabores regionais, o que a gente quis também vender na Lopiano? Os nossos artefatos indígenas. Em madeira. A madeira. Madeira. Inclusive você agora me remeteu, esse forro aqui desse salão, a gente quis reproduzir, que você com certeza Uma deve... canoa, né? Aqueles forros de barco regional. Sim, certo. Aqueles forros de barco regional é justamente esse tabiquezinho branco e a pessoa bota a rede, né? Então, Sim, quem sabe futuramente a gente vai ter até um atador de rede aqui para a pessoa descansar. sim. Mas então, além de reproduzir esses forros de barco regional, dá para ver claramente aqui os 7 lustres indígenas que a gente tem nesse salão, que é feito de uma etnia indígena no Alto Rio Negro, que foi assim, a gente chegou neles através de um grande parceiro nosso, o Ricardo Tavares, e ele falou: Rogério, vamos botar um lustre indígena na Lopiano? Eu falei: vamos, porque eu quero valorizar a cadeia produtiva indígena. E foi interessante, Elcias, eu te falo que foi uma experiência impactante para mim. Quando ele falou dos lustres indígenas, eu falei: porra, sei lá, deve ser, sei lá, R$50 cada, né? Eu tinha uma imagem assim meio que de não valorização de um produto indígena. Aí eu me lembro até hoje, naquela época, já tem uns 10 anos que a gente tem esse lustre, ele falou: não, Rogério, não é R$50, cada lustre deles é R$400. Aí eu falei, por um momento, caraca, eu falei: não, rapaz, mas eu tenho que valorizar esse caboclo que fez esse lustre, que levou não sei quantas horas, é feito numa piaçava lá especial. E para mim foi uma inauguração de um caminho da gente valorizar a cultura regional. Então você, além de encher a barriga, como diz popularmente, você enche os olhos também Exatamente, com o visual, a arquitetura que remete a nossos artesanatos. As nossas origens Exatamente. indígenas. Depois desses lustres aí que nossos ouvintes viram aí nas fotos, nós passamos então também a ter um artesanato de Novo Airão, que Novo Airão também tem um polo artesanato lá muito bom. E para completar, tem umas lojinhas ali no entorno da São Sebastião, que tem alguns artefatos indígenas. A gente botou uma canoa, porque a canoa realmente é um meio de transporte do nosso índio que leva para a escola, leva para um lugar, leva para o outro. Então a gente botou uma canoa com 4 remos para significar também essa nossa expressão ali da locomoção dos índios. Agora, Rogério, além das pizzas regionais, existem as pizzas light e as pizzas sem glúten. Perfeito. Eu queria saber um pouco mais sobre como é que ocorreu essa ideia. Existe um movimento que até está levando toda a humanidade atual, Elcias,
para uma longevidade maior, né? Tanto é que parece que anteriormente, sei lá, não sei se há uns 10 anos atrás, a expectativa era 50, 56 anos, hoje a gente passou para 70, 70 e poucos anos a expectativa de vida, né? E está muito ligado a 2 fatores, eu acredito, que há uma maior atividade física, hoje a gente se cuida melhor, a gente faz a atividade física, beach tennis e tudo mais, e também há uma alimentação um pouco mais saudável. Então, por um acompanhamento que eu e minha esposa fazíamos com uma nutróloga, ela falou, Rogério, se você tiver na sua pizzaria uma massa integral, feito com grãos integrais, então a gente tem a nossa pizza light, que é uma massa integral, feita com quinoa, com grão de trigo integral, leva o gergelim na borda também. E o trigo é integral, então por isso ela é mais saudável, porque o trigo integral ele tem todos os ingredientes, então torna a saciedade um pouco mais longa, você tem uma sensação de saciedade maior. E aí os ingredientes também das pizzas integrais, a gente tem uma pizza de atum integral maravilhosa, que não deixa nada a desejar o atum normal, e também depois a gente acabou tendo essa opção meio que vegetariana feita do brócolis. E pronto, então a gente acabou atacando esse setor de uma alimentação mais integral, com as pizzas integrais, a massa integral com os sabores mais light. E essa massa sem glúten, Elcias, a gente já fez várias experimentações, então a gente está deixando numa sequência dos 30 anos, e eu falo aqui em primeira mão para o teu programa, que até então, o final desse mês de junho vindouro, nós vamos oficializar as massas sem glúten. A gente já está desenvolvendo algumas parcerias, porque tem um detalhe técnico, Elcias. A massa sem glúten ela não pode ter nem o contato mínimo com qualquer área ali que tem algum glúten, porque o celíaco, né, que é a pessoa que tem alergia a glúten, assim, alergia a glúten radical, vamos dizer assim, ele não pode nem cheirar glúten. Então, a gente está desenvolvendo parceiro, que ele já falou que consegue fornecer as massas sem glúten para a gente. E aí, então, a nossa meta é até final de junho lançar as massas sem glúten e você vai ser convidado para provar esse sabor. Ótimo. Eu e o público do Cultura em Tópicos também, né? Todo mundo vai ser convidado muito boa para degustar essa pizza. Sim. As pessoas que têm essa intolerância ao glúten estão convidadas para passar na Lopiano. Então, agora, Rogério, eu tenho uma curiosidade. Como é que são preparadas as pizzas? O material, é forno que se usa? Como é que é esse preparo das pizzas na Lopiano? Muito bom você ter tocado nesse assunto, que eu queria ressaltar aqui, Elcias, que o nosso preparo, então, é diário. E tem um ingrediente na nossa pizza que a gente tem uma atenção muito especial, que é o nosso molho de tomate. O italiano, inclusive, ele até é mais atencioso em 2 aspectos da pizza que a gente aqui no Brasil, às vezes, negligencia, a gente não dá tanta atenção. Que a massa, o italiano ele é vidrado em massas de longa fermentação. No nosso caso, atualmente, a nossa massa é de uma fermentação média, normalmente é em torno de 24 horas, mas tem pizzas que ficam fermentando 48, às vezes até 72 horas. E o italiano também dá muita ênfase ao molho de tomate, que seja um molho de tomate original. E então eu aproveito aqui para mencionar para os nossos ouvintes que o nosso molho de tomate é feito com tomate natural, não tem nenhum ingrediente industrializado. Então o molho de tomate é feito ali. A nossa equipe de produção começa a trabalhar entre 2h30 e 3 horas. Então justamente eles começam pelo molho, tem que descascar, tem que limpar o tomate, tem que lavar e tem que fazer todo um processo de preparação do molho. Aí depois eles fazem a massa de pizza já para o próximo dia, porque a massa do dia anterior já foi feita no dia anterior. E pronto, aí depois ali começam os processos, por exemplo, corte de calabresa, preparação dos molhos mais elaborados, que, por exemplo, a gente tem a pizza de champignon, que aí tem um tratamento do molho ali mais elaborado. E alguns outros ingredientes que a gente trabalha com ingredientes frescos, por exemplo, o nosso manjericão da Margherita, que a Margherita é uma pizza tradicional no nosso cardápio. O manjericão ele é tratado no dia, a gente faz todo um processo de limpeza para a questão de pequenos bichinhos que vão nas hortaliças, né? Então a gente faz toda a parte de limpeza ali das hortaliças e tudo mais. Então a gente tem toda essa fase de preparo que vai de 2h30, 3 horas até as 5 horas. 5 horas, um pizzaiolo fica de plantão,
e os outros vão para a folga deles, e aí 18 horas, então, começa o processo ali na frente, que já é todo, assim, meio que programado de abrir a massa e depois já usar os recheios que foram pré-preparados ali ao longo da tarde. Eu estou conversando com o Rogério Cunha, da Lopiano Pizza, aqui no quadro de Narrativas em Imagens. Eu vou pedir para os meninos da técnica e som soltarem mais uma imagem na tela. Essa é a fachada atualmente. Exatamente. Inclusive, como eu falei, em 2014, então, nós resolvemos fechar toda a varanda. Aproveitamos, botamos ali essas partes de uma ornamentação com plantas e tudo mais, né? E foi muito aprovado esse fechamento da varanda. Então essa foto aqui é maravilhosa, que ela retrata outra novidade da Lopiano. Sim. A coisa de 8 anos atrás, através do Júlio Antônio Lopes, que é um grande amigo meu, que é um jornalista também da tua área, né? Atuou na crítica há muito tempo. Ele tinha uma filha que atuava num movimento chamado Manaus Mais Verde, que é um dado interessante. Apesar de Manaus ser a capital aqui da Amazônia, nós somos a segunda capital menos arborizada do Brasil. Aí ela lançou esse desafio, Rogério, vamos plantar árvore na calçada do Lopiano? Vamos. Então, com a assessoria de uma pessoa que é muito próxima da gente, que é a Alzira, que ela trabalha com paisagismo, nós plantamos essa árvore chamada pata de vaca. Então, plantamos 4 desse lado e 2 desse lado aqui. E, Eucias, hoje essas árvores geram uma sombra que todos os pedestres, os transeuntes que passam ali, falam, olha, essas árvores são abençoadas. E acabou compondo o nosso visual ali. E eu faço o último registro de que realmente essa varanda acabou, assim, dando uma exclusividade maior, que foi interessante, é uma história até engraçada. Eu em contato com um cliente lá, depois do fechamento da varanda, falei, e aí, o senhor está gostando? Está mais fresco? Que agora a varanda tem ar-condicionado e tudo mais. Ele Rogério, além de estar mais fresco, eu não estou mais comendo a minha pizza aqui com um pedacinho de pneu de carro que passava aqui pela rua e acabava que vinha aqui para o meu prato da mesa. Falava, poxa, eu não tinha atentado para esse detalhe. Então, a gente acabou também tornando ali o serviço mais... As crianças que vão na pizzaria acompanhando seus pais, elas têm um lugar para ficarem lá na pizzaria? Poxa, um ponto forte da Lopiano é o nosso playground. Inclusive, teve o testemunho aqui do nosso amigo Cid Soares, de que ele leva a filha dele. A gente começou com uma piscina de bolinha, ali no salão, inclusive, da frente, e a gente não imaginava que daquela experiência de ter uma piscina de bolinha, que foi comprada de uma pessoa que estava fechando o negócio dela, fosse passar hoje para um playground de 120 metros quadrados, onde a gente tem vários brinquedos ali, tem uma mesa de ping-pong, e a gente tem uma monitora para acompanhar a criançada ali, e hoje é uma atração muito usada pelos pais para ter aquele momento de sossego, né? Que realmente o nosso playground propicia essa alegria da criançada. Enquanto fica os pais... alguém acompanhando as crianças lá? Fica uma monitora acompanhando para organizar, né? Porque às vezes tem uma criança maior, uma criança menor. Então a gente organiza ali para a criança maior não ficar numa correria muito grande que possa representar um perigo ali de bater numa criança menor. Tem a piscina de bolinha que só podem entrar crianças até 5 anos. Nos outros brinquedos é liberada a participação das crianças de todas as idades. Mas é incrível ver, Eucias, que a criançada, quando tem que ir embora, vai embora chorando porque queria ficar mais tempo. E a gente tem essa alegria de poder propiciar essa alegria para a criançada. O que significa, Rogério, limpo e seguro? Foi um slogan que a gente criou, então, na volta da pandemia, e a gente até copiou desses americanos que eu, numa das lives que eu participei, estava participando uma pessoa de restaurante lá dos Estados Unidos, e ela, então, mencionou esse slogan que ela tinha criado lá para esse restaurante dos Estados Unidos. Clean and safe. Aí eu falei, rapaz, esses caras conseguem compilar 2 palavras fortes, né? Aí eu falei, olha, pessoal, na volta da pandemia, vamos, então, copiando esse slogan americano Clean and safe, vamos, então, falar limpo e seguro. Porque você também viveu essa experiência, Eucias. A gente ficou meio aterrorizado com a questão de limpeza, né? Que a gente já tinha um parâmetro forte de limpeza, mas na volta da pandemia teve que ser redobrado, né?
Então, não, vamos dizer para o nosso cliente que a gente está fazendo todos os processos aqui adequados, com limpeza de álcool, com uso de máscaras, e que ele pode vir aqui que vai estar seguro. Então, graças a Deus, a gente lançou esse slogan e o cliente viu que era uma coisa praticada no nosso dia a dia ali. Rogério, recentemente houve apresentações musicais em alusão aos 30 anos. É costumeiro ter eventos de músicas em dias determinados? Isso é uma questão habitual na Lopiano? Ou só nesses momentos comemorativos? Não. Então, qual foi a nossa experiência nesse lado musical que a gente também entendeu que era uma alavanca boa para dar essa experiência completa para o cliente, né? E também dá oportunidade para os músicos, né? Sim, colaborar com os músicos. Nosso amigo Maílson Mendes e o Alex Pontes, que tiveram lá agora no último 17 de maio, foi a apresentação do Canto da Mata. Eu fiquei contente de ver a alegria que foi deles de fazer já o 3º ano seguido de uma apresentação do Canto da Mata. Inclusive, esse ano tivemos a participação de uma cantora, Yanaíra, ela também deu uma canja lá. Então, toda sexta-noite nós temos música ao vivo, porque a gente entende que, poxa, sexta-feira é um dia de celebrar e tudo mais. Inclusive, na sexta, dia 21 de junho, eu já convido todo mundo, nós vamos ter lá o Raik William, que é um manauara que canta uma música gostosa, e ele vai ter muita pegada de boi, porque vai ser uma semana antes do Festival de Parintins. Então, dia 21 de junho, uma sexta-feira, teremos lá o Raik William puxando umas toadas boas. Então, a gente tem essas sextas-feiras normais. E desde 2 anos para cá, nós entendemos que em alguns momentos a gente faz umas sextas-feiras diferenciadas, que é justamente, por exemplo, uma sexta-feira que foi dia 17 de maio com o Canto da Mata, e puxando lá para trás a gente teve uma noitada especial com o jazz do Humberto Amorim, que foi a abertura dos 30 anos. E é interessante que o amazonense curte um boi, mas também curte um jazz gostoso que o Humberto Amorim, com a banda dele, faz. E aí eu também já anuncio para o 2º semestre, Cias, uma noite especial dos anos 80, que a gente tem, inclusive o Cid, que estava aqui agora há pouco no estúdio, ele participou dessa ferveção do anos 80, né? Com bidins e tudo mais. Então a gente vai ter no 2º semestre uma noite anos 80 para trazer essa noite diferenciada para o nosso público. Os eventos comemorativos em alusão aos 30 anos da Lopiano serão feitos durante todo esse ano, 2024? Quais foram feitos e quais virão os eventos Perfeito. Para o público? Então, eu anuncio aqui de primeira mão, Elcias, que oficialmente a gente encerrou essa primeira leva que a gente considerou o mês dos 30 anos, que foi da noite de jazz até agora 17 de maio com a noite do Canto da Mata. Mas a gente resolveu, então, fazer eventos, por exemplo, esse da massa sem glúten. A gente vai juntar esse evento da massa sem glúten com novos sabores que a gente está lançando no nosso cardápio. Então, vai ser provavelmente agora final de junho, início de julho. Final de junho, início de julho. E aí, depois, a gente vai programar esse evento da noite dos anos 80, também vai ser um pouco dentro dessa programação dos 30 anos, que a gente sabe que a gente tem um público ali que aprecia muito essas noitadas dos anos 80. Então, esse anos 80 a gente também vai lançar nesse pacote dos 30 anos. E provavelmente a gente está programando um último evento para final de novembro, também referente nos 30 anos da Lopiano, que esse a gente já não tem em mente o que vai ser a atração, mas a gente vai fazer no final de novembro para coroar assim, esses 30 anos. Eu estou conversando com o Rogério Cunha, infelizmente chegamos ao final do programa, uma conversa extremamente agradável e enriquecedora, recebendo informações sobre a gastronomia das pizzas, informação sobre empreendedorismo, é uma viagem. E detalhando histórias que o Rogério passou em sua vida. Eu vou pedir as considerações finais do Rogério Cunha também para ele mostrar um pouco do fora de série do Michael Gladwell. E as suas considerações finais também, Rogério. Estimado Elcias Moreira, nós descobrimos então mais um ponto em comum, que é a paixão por esse caminho que foi citado por esse autor aqui, o Malcolm Gladwell, que é você aliar um talento que você tenha nascido, mas com muita prática, né? Então tem a teoria das 10 mil horas, que você também mencionou aqui, que você já conhece essa teoria,
que é você tentar colocar em prática para você ser um profissional diferenciado, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, Elcias. Eu acho que eu nunca tive um programa tão longo para assim, a gente trocar essa ideia, desde lá do meu percurso infância e juventude até os dias atuais. E foi uma enorme gratidão, uma enorme honra estar aqui com você nesse programa. Como eu já falei, é interessante ver que a gente acaba que já tem esse lado cultural na Lopiano, né? De incentivar tanto os pontos turísticos quanto artistas como o Rui Machado, e perceber que o nosso cliente valoriza essa nossa pegada regional, tanto nos sabores quanto no ambiente. E, mais uma vez, agradecer a todos esses clientes Lopiano ao longo dos 30 anos, que tem pessoas que começaram o noivado, que hoje levam os filhos lá na Lopiano, e é uma imensa gratidão perceber que a gente está vivendo o nosso propósito na Lopiano, que é criar memórias felizes em família. Então, já está agendado com você a nossa ida lá para provar a pizza de tacacá e a gente continuar nesse percurso, porque foi muito enriquecedor para mim conhecer esse teu perfil de um biógrafo e de um jornalista investigativo que vai a fundo em todas essas questões. Então, foi uma imensa alegria estar com você aqui, Elcias. Imagina, Rogério, o prazer foi nosso, a satisfação foi nós aqui em recebermos uma pessoa que para partilhar suas experiências. Eu conversei com o Rogério Cunha da Lopiano, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a presença do Rogério, ao Guilherme Leonardo na técnica de som e imagem, agradecer ao Jornal do Comércio pela parceria nos seus 120 anos, agradecer a Motonorte, a empresa que está conosco patrocinando, também comemorou esse ano 39 anos, e agradecer sobretudo a Deus. Tenha um ótimo dia.